Bom dia, meu irmão. Bom dia novamente se você já esteve connosco no nosso tempo de oração e na escola dominical. A história de Esther está a chegar ao fim. Bom dia se você ainda não esteve connosco e este é o seu momento de chegada. Seja bem-vindo ao nosso tempo de adoração dominical. Este é o nosso último domingo antes de podermos estar de volta ao nosso local de adoração, ao nosso local de culto, ao nosso santuário. É claro que não vamos poder estar todos juntos, mas de qualquer maneira é um momento que certamente vai ser importante para a vida da nossa igreja. Nós queremos ainda adorar o nosso Deus nesta manhã e queremos começar este nosso tempo louvando ao Senhor, cantando como nós gostamos de fazer, mesmo aí em casa, onde nós estamos, nós vamos louvá-lo, porque Ele é aquele que merece a nossa adoração. Ele é a nossa estrela da manhã e por isso nós lhe cantamos a nossa adoração. A palavra de Deus diz que o Senhor procura adoradores, ou seja, Deus busca aqueles que o adorem. Mas Jesus também ensinou que isso devia ser feito em espírito e em verdade. A nossa adoração não tem a ver só com o tempo que nós passamos a cantar, tem a ver com a nossa experiência de vida com Deus. E por isso a nossa adoração, resultado da nossa vivência com o Senhor, acontece no mundo espiritual e acontece com genuinidade. E é isso que nós vamos continuar cantando ao Senhor, em espírito e em verdade.
Os seres humanos, todos nós, somos movidos pela grandiosidade. Nós ficamos comovidos com as coisas que são significativas. É por isso que nós gostamos de ver obras grandes, monumentos gigantescos, construções magníficas. Nós gostamos de recordes, gostamos de pessoas que fazem coisas fora do normal e que estabelecem coisas que nunca foram feitas antes e que ficam guardados na história porque fizeram algo que era maior, mais rápido, mais significativo, mais numeroso, mais demorado do que outras pessoas. É por isso também que quando nós abrimos a Bíblia, nós ficamos encantados. Nós começamos logo lendo a respeito de um Deus extraordinário, este ser, o único ser autoexistente que criou todo o universo apenas com a sua palavra. É impossível imaginar poder maior do que este. Esse mesmo Deus também é capaz de criar e é capaz de destruir a sua criação e com um simples dilúvio ele praticamente acabou com a humanidade para começar novamente com a família de Noé, tentando que o homem possa recuperar daquilo que estava a fazer de mal. Depois nós chegamos então aos heróis e começamos a ler de gente extraordinária. Nós lemos sobre a fé de Abraão, que era capaz de esperar 25 anos pela resposta de uma oração e que depois, quando Deus lhe disse para sacrificar o filho da promessa, ele se dispôs a matar o próprio filho por total confiança no Senhor. Nós lemos de Jacó, que luta fisicamente com o próprio anjo do Senhor. Nós lemos sobre José, um homem correto, fiel, que desde a sua juventude continuou seguro no Senhor apesar de todas as tribulações e literalmente sai das masmorras da prisão egípcia para o governo do país. Depois chegamos a Moisés e vemos os grandes milagres acontecendo no Egito, o mar se abrindo, Deus falando cara a cara com o homem. Estas coisas são extraordinárias e elas realmente nos marcam. É assim, nós também temos as nossas experiências, mas elas não são bem iguais, não é? Nós também temos fé, mas nunca vimos fogo a cair do céu. Nós também temos as nossas orações respondidas, mas os nossos Lázaros ficaram na sepultura. Nós também temos as nossas buscas do Senhor, nós falamos dele e com ele, mas não com a profundidade de um Paulo ou com a poesia de um Davi. Nós vemos coisas fantásticas, mas nunca vimos o terceiro céu. E ouvimos coisas maravilhosas, mas provavelmente nunca ouvimos a voz de Deus de forma direta. A verdade é que quando nós pensamos nestas coisas e olhamos para os grandes personagens bíblicos que nos marcam, não é tanto uma questão de diferença, é talvez uma questão de tamanho. Muitas vezes, quando fazemos a comparação, e é difícil não fazê-la, nós nos sentimos insignificantes, pequeninos, banais, simples. Qual é a diferença que podemos fazer no mundo? Qual é a diferença que nós podemos fazer na história que Deus está a desenvolver e a criar
neste planeta que é dele, neste mundo que é dele, nesta humanidade que é sua. Será que nós fazemos alguma diferença? E então chegamos ao livro de Ruth. E tudo parece mudar. Nós encontramos uma história simples. Neste livro não há grandes atos de fé, não há vitórias marcantes, extraordinárias no campo de batalha, ninguém derruba gigantes. Nós não vemos desafios tremendos e grandes milagres a acontecer. Tudo parece muito simples. É uma história de imigração, doença, morte, viuvez. É uma história de fome, dúvidas e dívidas. É uma história que passa por trabalho pesado todos os dias e por sono profundo de exaustão ao acabar o dia de sol. É uma história que nos fala sobre ansiedades, que nos fala sobre perguntas que precisamos de ser respondidas. É uma história que nos termina com um casamento e o nascimento de um bebê. E quando olhamos para esta história, ela não parece tão distante quanto outras histórias bíblicas. Eu diria mesmo que ela é tão simples, tão insignificante no grande esquema das coisas, que até podia ser a nossa história. Mas é um livro que faz parte do texto bíblico. E por que será que este livro faz parte do cânon da Bíblia, dos livros da Revelação? Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth não está nas primeiras secções, não é nem lei e nem profetas. Faz parte do Ketuvim. O Ketuvim são os outros escritos. E dentro dos livros chamados Ketuvim, o livro de Ruth faz parte de um grupo chamado Mehilot, que é o conjunto de 5 manuscritos. Estes manuscritos são compostos por o livro de Cantares de Salomão, o livro de Esther, o livro de Eclesiastes, o livro de Lamentações e o livro de Ruth. O livro de Ruth é lido normalmente pelos judeus na altura da festa do Pentecostes, porque é uma época de celebração das colheitas. E a história de Ruth passa uma boa parte do livro falando sobre as colheitas. E também é a tradição judaica que Davi, o personagem que no fim acaba por ser a base pela qual esta história é contada, nasceu e morreu no período de Pentecostes. E por tudo isto, este livro é lido nesta altura. É uma altura importante para a cultura judaica. É uma época de celebração. O Talmud atribui a autoria do livro de Ruth a Samuel. Mas hoje em dia, pouca gente acredita que poderá ter sido o profeta Samuel. Provavelmente o livro foi escrito durante o período já do reinado de Davi e foi uma espécie de peça de propaganda para falar a respeito daquilo que era o rei, da sua importância e da sua abrangência por causa da sua família. Alguns, inclusive, acham que este livro só foi escrito no exílio ou depois do exílio para justificar que era possível, se uma moabita podia voltar à terra ou ir para a terra de Israel e ser bem-sucedida, então o povo que voltava, como Noemi, à terra depois do exílio, poderia ter a bênção do Senhor. E o livro teria sido escrito neste contexto para servir de ânimo para o povo. Seja como for, este livro nos lembra um bocadinho a história do filho pródigo. Ele começa com um filho de Israel deixando a sua herança, deixando a sua terra, indo para um local distante e ali passando por muitas dificuldades que terminam em tribulação severa. Conclusão de que é preciso voltar à terra do pai. E quando se chega à terra do pai à espera de simples sobrevivência, afinal há bênção e prosperidade. É mais ou menos o que acontece na história de Ruth, é o que vai acontecer na história que Jesus vai contar a respeito do filho pródigo. Este livro é uma história básica, podemos dizer. Alguns dizem é uma espécie de romance, não é? É uma história do cotidiano e parece quase fora do lugar no meio de efeitos tão grandiosos. Veja bem, o livro de Ruth é precedido pelo livro de Juízes. E o livro de Juízes é um livro de confusão, mas também de grandes heróis. Nós temos, por exemplo, Gideão, que com apenas 300 homens derrota um grande exército inimigo. Nós temos Sansão, o homem mais forte da história, que sozinho, com uma queixada de burro, é capaz de matar uma grande quantidade de inimigos. Grandes heróis, homens poderosos. E depois a seguir vem a história de Ruth. E depois de Ruth, o livro de 1 Samuel, que é o livro que começa por nos contar a história nada mais, nada menos do que Davi a derrotar o gigante Golias. E no meio desta história toda nós encontramos então Ruth, com toda a sua simplicidade. E a pergunta que nós queremos responder ou sobre a qual nós queremos meditar com os irmãos nesta manhã é exatamente esta. Por que é que este livro faz parte do cânon sagrado? Por que é que ele está incluído dentro dos livros considerados revelação divina?
O livro de Ruth está no cânon porque ele é um livro que nos conta a história, ou uma história, que acontece num período de grande confusão, instabilidade e desorganização. O livro de Ruth começa da seguinte maneira. Ruth capítulo 1, versículo 1 diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher, os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o de sua mulher Noemi, o dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Este é, pois, um tempo difícil. O tempo dos juízes é considerado a era negra da história de Israel. É o período mais atribulado, em que cada um fazia aquilo que lhe dava na cabeça. Não havia governo central, não havia monarquia ainda, e, portanto, as pessoas faziam aquilo que lhes apetecia. O próprio livro dos Juízes diz isto, está lá em Juízes 17, no versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Era uma época em que o conhecimento de Deus se tinha perdido. As pessoas, apesar de serem de um povo que adorava ao Deus de Israel, conheciam pouco, porque já não tinham vivido a geração dos grandes milagres. O livro de Juízes, no seu início, no capítulo 2, no versículo 10, diz assim: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Ou seja, quando nós lemos a história de Ruth, nós percebemos que ela está a falar sobre um tempo que é muito parecido com o nosso. Um tempo de confusão, um tempo de desorganização. Um tempo em que a honra deixou de ser valorizada, em que a palavra já não é mais guardada, em que a família está se desintegrando, em que o casamento é olhado como uma coisa secundária e sem importância. Vivemos uma época em que as pessoas não sabem quem é Deus, não se interessam por Ele e estão capazes mesmo de dizer que Deus não existe ou que Ele deixou, simplesmente morreu. Nós não precisamos mais dele. É uma época confusa, sem conhecimento de Deus, e nesta época se desenrola esta história. É uma época parecida com a nossa e por isso este livro está no cânon sagrado. Mas este livro está no cânon sagrado porque ele nos fala sobre gente simples. Mais uma vez, não é uma história sobre heróis. É uma história que começa falando sobre um agricultor em dificuldade, que faz uma má escolha. Ele resolve ir para uma terra estrangeira. E chegando lá, ele faz outras más escolhas. Ele casa os seus filhos com mulheres da terra. É uma história que nos fala sobre doença, nos fala sobre morte, nos fala sobre viuvez. Noemi é uma viúva, como tantas viúvas, que fica em grande dificuldade, porque ela dependia dos homens da família. E naquele tempo eles eram essenciais. Morre o seu marido e ela tem 2 filhos homens e ambos morrem. Ela não tem mais sustento. Ela vive agora a grande ansiedade de saber como vou colocar comida sobre a mesa. É a história de Ruth. Uma viúva que fica viúva muito cedo, que sente-se às tantas desintegrada. Ela já não sente que pertence ao seu povo. Ela então adota o povo de Noemi, a sua sogra, mas que não é verdadeiramente o seu povo. É uma moça de trabalho, em que vai para os campos e que durante todo o período do sol trabalha arduamente para colher o básico, para que possam sobreviver e no fim do dia chega exausta para dormir. E que talvez se pergunte, será só esta a vida? É a história de um administrador de terras. Boaz é um homem que tenta viver a vida de forma correta. É um homem que tenta ser um bom patrão para os seus funcionários. É um homem que tenta ajudar os necessitados, permitindo que os pobres colham no seu campo. É uma história de gente simples. É uma história de gente de trabalho. É uma história de gente que vive experiências como você e eu, num dia a dia, em que é preciso levantar cedo, trabalhar o dia inteiro e no fim do dia procurar algum descanso. Este livro está no cânon sagrado também, porque nos conta que mesmo uma moça, Ruth, que pertence a um povo pagão, pode experimentar o cuidado de Deus. É um relato extraordinário que nos mostra como Deus trabalha na vida de 2 mulheres simples e as toma do nada para a prosperidade. A história começa com o drama de fome, de dificuldade, imigração para uma terra estrangeira e distante, certamente saudade da sua própria terra, mas que fica mais complicada com doença, com morte, com viuvez. No entretanto, esta história vai levar estas 2 mulheres, porque o Senhor toma conta delas até ao ponto em que elas terminam
em prosperidade, vivendo numa das melhores casas da cidade, sendo agora esposa, no caso de Ruth, de um dos homens mais ricos da região, dona de muitas terras. O livro de Ruth é uma história que está no cânon sagrado, porque ele nos fala de um dos elementos mais importantes do Antigo Testamento. A palavra hebraica é hesed. Esta palavra é traduzida de muitas maneiras na língua portuguesa. Pode ser fidelidade, lealdade, honra, respeito, benevolência ou mesmo amor. Fala do cumprimento de uma aliança. Hesed é o cuidado rigoroso para cumprir o acordo que foi feito entre dois lados. E a Bíblia nos diz que o nosso Deus é um Deus de promessas, é um Deus de alianças. E esta história nos fala a respeito de fidelidade. É a fidelidade que é algo marcante ao longo de toda a história. É a fidelidade de Ruth para com a sua sogra. Naquele texto que todos nós amamos no livro de Ruth, quando ela diz: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, nada vai me separar de ti a não ser a morte. Fidelidade. É a fidelidade amorosa da sogra para com a sua nora, em que Noemi vive preocupada, angustiada. Ela tem um objetivo, que a sua Ruth possa ficar bem. É isso que ela quer, é isso que ela deseja, e ela vai ser fiel a este propósito que tem. É uma história da fidelidade de Boaz para com os seus trabalhadores, fidelidade para com os pobres que vão ao campo, fidelidade em cumprir a lei de Deus que dizia que isso devia ser feito, fidelidade em cumprir a sua função como remidor da família de Noemi. É uma história da fidelidade de Deus, que apesar de todas as dificuldades toma conta dos seus. E Noemi a certa altura reconhece isto. Ruth no capítulo 2, versículo 20. As palavras de Noemi são estas: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Note bem, a palavra beneficência neste versículo é uma das traduções portuguesas da palavra hebraica hesed. Nós percebemos neste livro o quanto é importante a fidelidade. O nosso Deus é um Deus de aliança. É por isso que a nossa Bíblia tem duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo e a Nova Aliança. O Antigo e o Novo Acordo. E Deus é fiel ao acordo, sem nunca falhar. E a Bíblia nos ensina que Deus olha para nós e Ele avalia a nossa fidelidade. Jesus contou uma parábola muito bonita a respeito de trabalhadores que receberam do seu patrão, do seu senhor, alguns talentos valiosos. E eles desenvolveram estes talentos, apesar de que um deles os escondeu. Um deles recebeu 2 talentos e conseguiu desenvolvê-lo para 4. O outro recebeu 5 e desenvolveu para 10. Mas quando o senhor voltou e os avaliou, ele deu a mesma palavra para aquele que tinha 4 e para aquele que tinha 10. O que tinha 10 tinha mais do dobro do outro. Mas a palavra dada a ambos foi a mesma. Bem está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel. O Senhor valoriza a fidelidade do seu acordo conosco. A sua aliança que hoje nós temos com Ele foi o sangue de Jesus que a comprou. E Ele espera que nós sejamos fiéis a esta aliança, como servos de Deus, como seguidores e discípulos de Jesus. O livro de Ruth faz parte do cânon, porque ele nos fala sobre a importância da fidelidade. O livro de Ruth está no cânon porque ele nos mostra que no meio de gente simples e vidas simples, o Senhor move e faz a sua obra. O livro termina nos mostrando a razão pela qual é escrita esta história. Uma história aparentemente banal, talvez para alguns insignificante. E porquê contam esta história, deste romance, digamos assim? Então o livro explica no fim e diz assim, Ruth capítulo 4, versículo 16. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E deram-lhe o nome de Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi. Davi, o grande rei. O símbolo máximo da época áurea de Israel. Afinal de contas, a história de Ruth fazia sentido, porque na história de Ruth se preparava a chegada do maior rei da história de Israel. Nós temos que ir até o Novo Testamento para percebermos que isto ainda é mais importante do que a chegada de Davi. Porque no início de Mateus, capítulo 1, nos primeiros versículos diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E contando a respeito da genealogia de Jesus, a certa altura ele diz:
E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Esta história de imigrantes, de camponeses, de colheitas, esta história de doenças, de dificuldades, de fome, esta história de dúvidas e de dívidas, esta história de fidelidade, afinal de contas, é o pano de fundo para a vinda do Messias. Emanuel, Deus conosco. O nosso Deus é o Deus das coisas grandes. Nós gostamos de dizer que o nosso Deus é especializado no impossível. E é. Nós gostamos de falar do nosso Deus como o Deus dos milagres. E também é. É o Deus dos exércitos. É o Deus das maravilhas. Mas Ele não é só o Deus dos heróis. Ele é também o Deus de toda a terra, o que inclui todas as pessoas. Ele é o Deus de todas as vidas e das vidas simples, humildes, que alguns podem considerar de banais. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos 33:18: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua fidelidade. Hesed. É isto que o Senhor espera e Ele está a olhar para a terra, a olhar para aqueles que lhe são fiéis. É um Deus fiel que busca os fiéis para agir em suas vidas de modo muitas vezes simples, para alguns insignificantes, mas para cumprir a sua vontade e trazer o seu reino sobre a terra. A vontade de Deus e o reino do Senhor não são só manifestadas nos grandes eventos da história, mas em pequenos e constantes. Eventos que acontecem todos os dias nas vidas de pessoas simples, trabalhadores, que colocam a sua vontade nas mãos do Senhor. No meio da confusão, das trevas, da ignorância de Deus, há luz. No meio das tribulações, do sofrimento, de angústia, há a graça abundante que muda vidas. No meio da simplicidade de vidas comuns, há manifestações de amor e da fidelidade do Deus eterno, que nos faz entender que a nossa vida significa para Ele muito mais do que normalmente nós conseguimos ver. É por isso que o livro de Ruth faz parte do cânon sagrado. O nosso consolo para cada um de nós nesta manhã é que as nossas vidas podem parecer eventualmente simples. Talvez nós não estejamos no hall dos heróis, o que não significa que as nossas vidas não sejam importantes nas mãos do Senhor. Fidelidade é o que Ele espera de nós. O nosso respirar, o nosso viver diário, o bater do nosso coração deve ser este: conhecer e viver um relacionamento que cumpra a vontade de Deus e traga o seu reino sobre a terra. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão
Que bom que o nosso Deus é um Deus da gente simples, porque assim Ele pode ser o nosso Deus. Que bom que vidas que alguns podem achar insignificantes podem ser marcantes nas Suas mãos. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra, pela beleza, Senhor, da história de gente como nós. Obrigado, Senhor, pelos heróis, mas obrigado também pela gente simples que foi fiel ao Teu chamado, fiel à Tua palavra, que viveu vidas humildes, mas que foram significativas nas Tuas mãos. Pai, nós queremos fazer parte dos fiéis. Nós queremos ser achados entre aqueles que cumprem de forma correta esta aliança que Tu fizeste connosco, tão extraordinária, que custou a vida de Jesus. Ó Senhor, trabalha nos nossos corações, enche-nos com o Teu Espírito e faz-nos viver estas vidas, que são vidas marcantes, usadas nas Tuas mãos. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão, por ter estado connosco esta manhã. Logo mais, às 18h30, nós estaremos juntos novamente, vendo um dos maiores e mais importantes princípios que Jesus estabeleceu para todos aqueles que são seus seguidores. A regra áurea, a regra de ouro, o princípio ético mais importante que Jesus nos deixou. Venha estar connosco, 18h30. Que a graça e a paz do Senhor possa continuar com cada um de nós.